Olá, meus queridos, que bom nós podemos estar juntos aí para mais uma ministração, né? Hoje a última, né? Aí depois só no domingo, para nós estar fechando mesmo com chave de ouro. Então, né, no sábado nós não vamos ter a ministração para estar encerrando justamente ali no domingo. Amém? Amém, queridos? Então, vamos orar. Onde você está agora, baixe sua cabeça, né? E tirar um tempo para consagrar esse tempo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer que a Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, Paizinho. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és forte, Tu és maravilhoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor, toda adoração pertencem somente a Ti. Pai, nós Te louvamos por esse tempo que passamos, esses 21 dias, e vai encerrar ainda no domingo, mas Te louvamos por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer. Eu sei, Senhor, que a Tua palavra, né? Porque a Tua palavra nos garante isso, que ela jamais volta vazia, Senhor. Pai, que essa semente que está sendo plantada nos nossos corações, em cada coração, venha germinar, crescer e multiplicar para a honra e glória do teu nome. Consagramos esse tempo a ti, Senhor. Leva o nosso pensamento cativo à tua vontade, Senhor, a Cristo Jesus, Pai, em nome de Jesus. Repreende todo mal, repreende todo intento das trevas, toda distração. Repreende, Paizinho, o sono, a preguiça, Senhor, e nos ajuda a ouvir agora, tirar esse tempo para ouvir a tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Somos privilegiados por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Então, nós vamos estar falando hoje sobre as condições para entrar no reino. Nós vamos meditar no texto de Mateus 7, dos versículos 21 ao 23. Amém? Então fala assim, olha só. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém, queridos? Então, a primeira condição, queridos, para entrar no reino dos céus, né, para entrar no reino, é ser salvo. Amém? E uma das coisas que a gente tem que entender, né, eu quero estar explicando isso, lá na carta aos Romanos, né, Paulo diz que a salvação é obtida se nós invocarmos o nome do Senhor. Olha, vamos ler lá, Romanos 10, versículos 9, 10 e o versículo 13. Vamos estar lendo ali, olha só. Versículos 9 e 10 primeiro fala assim, ó. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Simples assim. Versículo 13 diz assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, mas não basta ser salvo para entrar no reino. Estão entendendo a diferenciação? Salvação é uma coisa, reino de Deus é outra completamente diferente. Salvação é a porta de entrada. A salvação, o reino é a caminhada que nós temos para estar conquistando. É galardão, não é verdade? É prêmio, é recompensa. Olha só. E para entrar no reino, querido, é preciso também fazer a vontade de Deus. Invocar o Senhor é para a salvação, tá entendendo? Mas fazer a vontade do Pai é para a recompensa. Olha só. Fazer as coisas para Deus ou fazer a vontade de Deus. Há uma diferença nisso e eu também quero estar te explicando sobre isso. Olha só. A segunda condição, então a primeira condição é ser salvo, amém, né? E a segunda condição para entrar no reino, querido, é conhecer e fazer a vontade de Deus. Amém? Tá entendendo? Então a primeira condição é ser salvo, não tem como também chegar a
ao reino de Deus sem ser salvo, não é verdade? Não é só fazendo obras, não é isso. É fazendo ser salvo por meio de Jesus Cristo, né? Declara com a boca, crê no coração e será salvo, amém? E a segunda condição para entrar no reino é conhecer e fazer a vontade de Deus. Obediência, querido. Não é simplesmente sair fazendo algo para Deus, e sim a vontade dele, queridos. Existe uma enorme diferença entre os dois, presta atenção. Aqueles que querem fazer algo para Deus, querido, presumem, baseados em seu gosto pessoal ou nas necessidades das pessoas, o que devem fazer. É por isso que as pessoas mencionadas no texto curaram enfermos e expeliram demônios. Elas fizeram coisas para Deus. Você está entendendo, querido? Há uma grande diferença entre nós fazermos coisas para Deus e fazermos a vontade de Deus. E o que nós precisamos fazer é a vontade. É por isso que tudo é baseado, querido, no nosso relacionamento de intimidade com Deus. Vamos fazer ouvindo a voz dele aquilo que precisa ser feito. E olha só, contudo, querido, fazer a vontade de Deus é algo bem diferente. Por isso, né? E para isso, querido, é preciso se submeter ao Senhor e esperar que ele nos dê a direção. Tá entendendo? Esperar no Senhor, orando, né? Buscando a ele aquilo que ele tem vontade. Eu às vezes eu penso assim, né? Um missionário, vamos dizer, Deus colocou no coração dele a semente das missões de estar sendo enviado para algum lugar e tal, mas e ele aceitou o chamado de Deus. Só que daí ele vai lá e não vai para onde Deus mandou ele, ele vai para outro lugar. Ah, não, eu não, para cá eu não quero, eu quero ir assim. Ele não está fazendo a vontade de Deus, não é verdade? Nós temos que entender qual é o chamado e o propósito que Deus quer que a gente cumpra. E para que a gente saiba, nós precisamos nos submeter, né, a oração, a buscar a vontade de Deus para cada um de nós, queridos. É isso que a gente precisa estar fazendo. O fato, querido, de determinadas pessoas não fazerem a vontade de Deus, nos mostra também que elas não são servas. Fazem coisas para Deus, mas não são servas. Elas fazem somente o que querem. A vida cristã não é uma questão de fazer coisas para Deus, querido. Entenda isso. Mas é obedecê-lo. Amém? Olha só, algumas pessoas às vezes nos pressionam, vamos fazer tal coisa, vamos começar lá um trabalho de recuperação de dependentes químicos. Outros pedem para começar trabalho com criança de rua e insistem nos mais diferentes tipos de ministério. Tudo isso, querido, é muito bom e legítimo, mas nós somos servos e queremos fazer somente o que for da vontade de Deus para nós, querido. Faremos apenas aquilo que temos certeza de que o Senhor nos chamou para fazer. Está entendendo? O que Deus tem nos chamado? Não é verdade? Para nós estar fazendo isso, a gente pode fazer. Deus é o Senhor da igreja e nós, queridos, somos apenas servos, não os senhores, não somos nós que nos mandamos, né? Deus é o nosso dono e ele é quem dá a direção e a visão da obra. E é sobre isso, querido, que vivemos e edificamos. Amém? Aqueles homens mencionados pelo Senhor praticaram a iniquidade, ou seja, não fizeram a vontade de Deus. Olha só, fizeram apenas algumas coisas para Deus, sem se preocupar em conhecer a sua vontade. Não devemos pensar que iniquidade é apenas uma questão de adultério, roubo, mentira, não é verdade essas coisas. A Bíblia nos fala de um padrão muito mais elevado, um relacionamento de intimidade com Deus, de conhecê-lo e também de ser conhecido por ele, queridos. Olha só, a iniquidade nesse contexto significa correr fora das regras, querido. Por exemplo, um atleta, né? Ele vai lá correr. Cada um tem a sua raia, tá entendendo? E a regra é permanecer nessa raia. Mas ele vai lá, faz do seu jeito, faz como quer e sai da regra, da raia dele.
ele pode até ter chegado em primeiro, mas provavelmente ele vai ser desclassificado e até perder mesmo a corrida, tá entendendo? Assim, querido, a iniquidade também está em fazer a obra de Deus fora das regras, fora dos padrões de Deus, achando que os fins justificam os meios. Então, vale tudo, e isso é um tremendo engano. Iniquidade, querido, consiste em querer fazer a obra de qualquer jeito, a qualquer custo, segundo o seu próprio entendimento, sem se preocupar com a vontade de Deus. Olha só, é como um soldado, querido, que vai para a guerra, mas não obedece ao seu comandante, desrespeita as normas do exército e, apesar de estar na guerra, age de maneira independente. Vai morrer, não é verdade? A compreensão comum é que essas pessoas citadas por Jesus não eram convertidas. Olha só, contudo, querido, eu vou te dizer uma coisa: eram homens que profetizavam, faziam milagres e em nome do Senhor. Assim, podemos observar algumas evidências de que essas pessoas mencionadas no texto de Mateus 7 são crentes e não ímpias, está entendendo? Olha só, primeiro, o Sermão do Monte foi proferido aos crentes e aos discípulos, né? A discípulos, não eram para pessoas, não era para salvação, era para os discípulos, para pessoas salvas. O sermão não ensina como ser salvo, uma vez que os ouvintes já eram salvos. Esta sessão não trata de fé, mas de conduta, né, de obras, e sabemos que ninguém é salvo por obras. A expressão naquele dia deve se referir ao tribunal de Cristo, que será o julgamento dos crentes, não ao grande trono branco, que será o julgamento dos ímpios. Ela tem o mesmo significado que encontramos, querido, em 2 Timóteo 1, né, no versículo 12, 18 e no capítulo 4, versículo 8, querido. Hoje estamos no dia do homem, mas vem o dia do Senhor, amém? Isso está lá em 1 Coríntios 4, 6 e 2 Coríntios 5, 10. Olha só, outra coisa, essas pessoas invocam o nome do Senhor e, portanto, devem ser salvas. Elas fazem as suas obras no nome do Senhor, contudo, fora da vontade do Senhor, sem respeitar as regras. Isso a gente vai ver lá em Números 18, 1 e Levíticos 10. Entrar no reino, queridos, deve ser entendido segundo o ponto de vista do discípulo, não como a salvação, mas a participação no reino do Messias, está entendendo? Salvação uma coisa, reino de Deus outra. Existem as pessoas que são salvas, queridos, mas não se importam com a vontade de Deus. Ganharam a salvação, mas escolheram andar pela porta larga e pelo caminho largo da própria vontade. Contudo, queridos, olha só, presta atenção. Também existem aqueles que até querem fazer algo para Deus, como expulsar demônios e fazer milagres, mas também não se importam em conhecer a vontade do Senhor para eles. Vocês estão vendo que está tudo atrelado a andar em relacionamento, intimidade com Deus, ouvir a voz dele, saber o que ele tem para cada um de nós, queridos, né? Querem fazer algo para Deus, mas não o que ele mandou que fizessem. Querem fazer ao seu bel prazer e à sua vontade, não é verdade? Nenhum desses reinará com Cristo. Nem o relaxado, nem o presunçoso que quer fazer a obra de Deus segundo o seu próprio entendimento, sem se preocupar com a vontade do Senhor. Olha só. Conhecer a Deus, querido, e ser conhecido por Ele. A Bíblia nos revela uma verdade muito séria, apesar, né, de uma pessoa ter a vida eterna, né? Olha só, apesar de uma pessoa ter a vida eterna, ela ainda pode ser rejeitada no reino dos céus. Mateus 7:21 diz assim, ó, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Nesse versículo, querido, nós vemos que as pessoas se referem a Jesus como Senhor, mostrando que de fato elas o conhecem. Contudo, sabemos que conhecer o Senhor nos garante a salvação, mas ser conhecido por Ele nos garante a recompensa do reino. Amém? Algumas pessoas
embora tenham sido salvas, não procuram fazer a vontade de Deus. Fazem algo para ele, mas não entrarão no reino, porque nunca tiveram a postura de servos que deseja cumprir a vontade do seu Senhor. Está entendendo? De novo, qual é a vontade de Deus? O que Deus tem falado com você? O que Deus tem falado com você no seu tempo devocional, no seu tempo de intimidade com Ele, com a sua palavra, não é verdade? Que direção Deus está te dando? Uma coisa que eu sempre digo assim, muitas coisas eu já comecei a fazer, entendesse? A gente vai, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas muitas coisas o Senhor já disse, olha, isso aí não é para ti, isso aqui é para ti, isso aqui não é para ti, e é essa direção que nós temos que buscar no Senhor, queridos. Amém? Olha só, no versículo 22 e 23, nesses dois versículos, Jesus nos explica essa questão em forma de profecia, mostrando que haverá muitos, não somente um ou dois, que não farão a vontade de Deus. Mateus 7, 22 e 23 diz assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, como vimos, a expressão naquele dia refere-se ao julgamento do tribunal de Cristo, apontando por um acontecimento futuro. Infelizmente, hoje muitos vivem dentro da igreja debaixo de uma cegueira espiritual, queridos. Não enxergam, vivem para o seu próprio prazer, para a sua própria vontade, não é verdade? Sem luz sobre suas obras e a verdadeira edificação da igreja. Contudo, naquele dia eles terão luz e verão o quanto estavam errados, e muitos dirão perante o Senhor: olha só, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Olha só, dentro de uma só frase, queridos, a expressão em teu nome é mencionada 3 vezes, provando que essas pessoas conhecem o Senhor. O fato de dizerem Senhor, Senhor, prova que são cristãs. Elas não somente profetizam, expulsam demônios e fazem milagres, mas fazem isso em nome do Senhor. Por isso, querido, nos surpreendemos quando o Senhor diz, então direi explicitamente, nunca vos conheci. Olha só, muitos acham que tais pessoas não são salvas, mas se não fossem, a palavra do Senhor aqui não teria nenhum significado, gente. Olha só, pois esse capítulo de Mateus é a conclusão do Sermão do Monte, dirigido aos discípulos. Jesus estava lhes dizendo que eles não deveriam chamá-lo de Senhor apenas com a boca, mas se o chamasse assim, deveriam também fazer a vontade do Pai, obedecê-lo, né? Portanto, se o Senhor estivesse falando acerca de pessoas não salvas, essa palavra perderia totalmente o significado. O Senhor está fazendo uma advertência a seus discípulos, né? Pessoas salvas, e, portanto, nos adverte dando exemplos de salvos. Eu vou te dar um exemplo, olha só. Pedro tem 2 filhas e tem uma empregada na sua casa, tá entendendo? Vamos dizer, uma pessoa lá, Pedro tem 2 filhas e uma empregada. Não teria o menor cabimento, presta atenção, ele dizer à sua filha que assim como a empregada se comportou mal e foi despedida, se ela não se comportasse, Pedro faria o mesmo com ela. Está entendendo? Eu vou te despedir se tu te comportar mal. Ele não ia usar o exemplo da empregada para a filha. Essa é uma situação absurda, pois a posição de filho é muito diferente da posição de empregado. Mas a situação muda completamente quando ele fala à sua filha que sua irmã se comportou mal, tá entendendo? Exemplo da irmã para a irmã. E foi disciplinada e espera que ela se comporte bem para que ele não tenha que discipliná-la, como fez com a irmã. Ele usa a própria irmã como exemplo, né? Não a empregada. Esta é uma posição coerente. Como pai, ele precisa tomar uma irmã como exemplo para advertir a outro. Um empregado não pode ser usado nessa comparação, gente. Assim, não existe motivo para o Senhor usar os não salvos
como exemplos para mostrar aos discípulos que eles precisam fazer a vontade de Deus. Ele vai usar o exemplo de pessoas salvas, é lógico. O que o Senhor está dizendo é que existem muitas pessoas que são filhas de Deus, o chamam de Senhor e têm realizado muitas obras. Apesar disso, elas estão excluídas do reino. Por essa razão, aqueles que o seguem devem ser cuidadosos. Presta atenção nessa palavra, cuidadosos, e fazer a vontade de Deus. Pois somente assim os discípulos saberão que, embora realizem muitas obras, se não fizerem a vontade de Deus, receberão a mesma punição. O Senhor está advertindo-nos, querido, de que somente os que fazem a vontade de Deus podem entrar no reino. Aqueles que confiarem em suas próprias obras para se achegarem diante de Deus, o Senhor Jesus dirá: nunca vos conheci. Sabe por quê? Porque a obra tem que estar atrelada ao nosso tempo de intimidade com Deus. Nós não precisamos fazer obra para agradar a Deus, querido. Deus se agrada em nós porque Jesus está em nós. É por isso que ele se agrada. Só que porque somos salvos, fizemos as obras. Então, por isso, nós dependemos de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor tem para mim? E nós esperamos nele para saber. Comecei a fazer algo, de repente vou para o Senhor. Senhor, estou fazendo alguma coisa, isso aqui. Isso aqui é do teu agrado? O Senhor quer que eu continue? O Senhor quer que eu pare? O Senhor quer que eu faça o quê? Dependemos do Senhor para tudo, querido. A nossa vida é integral, 100% do Senhor. Ele é Senhor de tudo, não de uma parte, não de outra, querido. Precisamos entender isso. Olha só, pode nos parecer estranho o fato de nosso Deus, que é onisciente, afirmar não conhecer tais pessoas. E o que isso significa, né? Olha só, como já dissemos, querido, conhecer o Senhor nos garante a salvação. E essas pessoas conheciam o Senhor, mas ser conhecido por Ele é diferente. Olha só o que fala 1 Coríntios 8:3. Mas quem ama a Deus, este também é conhecido por Deus. Quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Em outras palavras, o Senhor somente conhece aqueles que o amam. Somos salvos por crer e não por amar a Deus. Contudo, uma vez que cremos para a salvação, precisamos amar o Senhor para ter o encargo de fazer sua vontade e sermos conhecidos por Ele. Está entendendo? Salvação é crer, é fé. Amar a Deus, querido, é relacionamento, ter intimidade com Ele. Isso nos faz amar o Senhor. Amém? O Senhor conclui dizendo, queridos: apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade, né, ou o mal. Precisamos ter o cuidado de lembrar que o Senhor não disse para se apartarem da vida eterna. Como já vimos, o termo iniquidade no original nos fala de pessoas que não seguem regras, não guardam a lei ou não aceitam regulamentos. Aos olhos de Deus, fazer o mal não significa apenas fazer coisas más. Alguns oferecem fogo, mas é fogo estranho, e isso é iniquidade. Outros fazem coisas espirituais, mas nunca se importam com os princípios e regras da palavra de Deus, que é a sua vontade revelada, queridos. Olha só, os que fazem a obra movido pelo próprio ego não terão parte no reino dos céus. Lembra? Motivação do coração. O Senhor sabe quais as motivações, o que tem nos guiado, o que nós queremos. Por isso que nós temos que ir para Deus, queridos. Está entendendo como é isso? É fácil, mas a gente complica, porque nós precisamos ter essa disciplina de oração, de jejum, de meditação na palavra, querido, nos achegarmos ao Senhor de todo o coração, porque o Senhor sabe a motivação. E, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se nós não andarmos em intimidade e relacionamento do Senhor, o que vai imperar em nós é o egoísmo, não adianta. Nós temos que deixar o Espírito Santo viver através de nós. O Espírito de Jesus vivendo através de nós. Aí sim, nós vamos fazer aquilo que o Senhor tem para nós. E olha só, esse trecho do Sermão do Monte nos mostra a importância das obras de um cristão e a grande diferença existente entre fazer a obra para Deus e fazer a vontade de Deus.
Nada pode substituir a vontade de Deus, queridos. A Bíblia nos mostra claramente que uma pessoa, após crer no Senhor, embora nunca vá perder a vida eterna, pode perder seu lugar na recompensa do reino. Se não fizermos a vontade de Deus, mas em vez disso agirmos de acordo com a nossa própria vontade, seremos excluídos do reino. Deus quer que primeiro obedeçamos a sua vontade, depois que trabalhemos. É isso que o Senhor nos chama. Querido, o Senhor te chama para um relacionamento real e verdadeiro com Ele. Um relacionamento de intimidade, não de maneira religiosa, onde falamos palavras vãs, não é verdade? Repetições vãs, não é isso que o Senhor busca. O Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que o Senhor encontre em ti, que o Senhor encontre em mim, que o Senhor encontre em nós, em nome de Jesus. Vamos orar, querido? Baixe sua cabeça. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor está fazendo. E eu creio, Senhor, que nesse tempo que o Senhor mais está nos chamando é um novo nível de relacionamento e de intimidade contigo. Pai, nos ajuda, nós queremos te buscar com intensidade, de todo o nosso coração. Nos abençoe, porque até para isso nós precisamos de Ti. Que o Senhor nos atraia de maneira irresistível, Senhor. Que a gente se dobre a Ti, ouça a Tua voz e seja completamente guiado pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, guia-nos, conduza-nos ao centro da vontade do Pai, porque não há melhor lugar para estarmos, Pai. Abençoa a mim, abençoa a vida do meu irmão, a sua casa, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida. Grande abraço.